começando mais um programa de entrevistas aqui no site O Blumenauense. Hoje, entrando no clima de magia de Natal, mais uma vez. Estamos aqui com a Marion Bubeck, que é a criadora dos enredos, dos figurinos e de tudo que envolve a magia dos desfiles. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao site e, mais uma vez, acho que todo mundo está muito encantado com o que está acontecendo. Que bom, pra gente é sempre uma notícia ótima, né? Quando a gente vê a alegria estampada no rosto das pessoas, aprovando as nossas ideias, os nossos figurinos, porque isso é um trabalho, né? É um projeto que exige muito trabalho de todos, das pessoas que ensaiam as coreografias, no que diz respeito à criação. Então, quando a gente vê o resultado na avenida, realmente a nossa alegria, a nossa satisfação é algo que Não dá para descrever. não dá para descrever. E o que eu fico impressionado é como tudo funciona muito bem, né? Porque a gente vê aqueles desfiles, aí fica, todas as pessoas são voluntárias, né? Que vão lá colaborar e que vão lá vestir os figurinos, testar, quer dizer, até que isso tudo esteja afinado, deve demandar um tempo. Como é que começou esse teu envolvimento dentro do Magia de Natal? A Marion conheço há bastante tempo e ela sempre esteve envolvida com a cultura, né? A gente até antes de começar a entrevista estava lembrando, ela é uma excelente, toca muito bem flauta, piano, enfim. Mas daí, para a parte de figurino, para a parte de enredo, como é que foi essa transição, esse convite? Então, na verdade, eu sou criação, eu sou fruto da necessidade, né? Em 2008, quando houve a tragédia, né, foi decidido que se faria um desfile na cidade, que teria duas partes. Uma primeira parte contando um pouco da tragédia, que aliás foi um desfile muito emocionante, e até falando dele agora eu sempre me arrepio, eu sempre me emociono, porque foi um desfile onde os veículos que trabalharam ajudando as pessoas, os bombeiros, os voluntários, enfim, todas as pessoas que ajudaram a cidade naquele momento difícil desfilaram. E depois nós tivemos uma segunda parte, que foi uma parte natalina, porque nós entendíamos que o Natal, apesar de tudo, ele não podia acabar naquele ano para as crianças, né? E eu fui convidada para participar da reunião e de repente eu vi um monte de pessoas conversando sobre o assunto, mas assim, que não faziam a mínima ideia de como organizar um desfile. Era um desfile na Rua 15, a guarda de trânsito ela precisaria ser notificada, precisariam ser decididos aonde seria a concentração, quais seriam os carros, quais seriam os temas, qual seria a história, qual seria o enredo, e aí eu me envolvi. E o desfile foi emocionante, foi bonito, e no ano seguinte, as pessoas que tiveram a ideia de fazer aquele desfile, disseram o seguinte: eu acho que a gente deveria continuar com um projeto mais estruturado de Natal aqui na cidade. Até porque eu fui, em 2005, eu como presidente da Fundação Cultural na época, organizei alguns desfiles, mas era uma coisa assim, se organizavam uns 3 desfiles, aí ficavam 4 anos sem, aí alguém ia lá organizava um, então não era uma coisa que acontecia anualmente. Então eles tiveram essa decisão de estruturar. Mas, bom, nem preciso dizer que não havia dinheiro para isso, né? E não haviam pessoas para isso. Então, eu trabalhei muito tempo voluntariamente, juntamente com a equipe da Sara Fogaça, né? Foi uma das primeiras também que abraçou a causa, toda a equipe da CDL, que na verdade quem deu o start nesse projeto foi a CDL. E aí nós começamos a fazer esse projeto, primeiramente de forma extremamente amadora, contando com voluntários, né? A gente errou muito, nós fizemos muitas coisas que não deram certo, mas com o tempo nós fomos aprimorando, a gente foi conseguindo organizar os grupos. Aí tivemos a primeira notícia, que a Pró-Família, enquanto instituição, iria participar dos desfiles. Portanto, a partir daquele momento nós tínhamos jovens, crianças e idosos participando do desfile, com coreografias, né, ensaiadas, o que já por si só aumentou muito a beleza do desfile. E dali para frente a gente foi evoluindo ano a ano, tiramos o desfile da Rua 15, colocamos ele na Alberto Stein, com o objetivo de suavizar um pouco o desfile, porque na Rua 15, querendo ou não, você sempre vai precisar de um desfile para puxar os carros alegóricos, né? E lá no Alberto Stein a gente consegue empurrar, então é um desfile mais suave, ele tem uma outra batida, né? Os dois são bonitos, mas têm propostas diferentes. Né?
É uma distância bem maior, né? Uma distância bem E maior. depois também, no centro, apesar de aos poucos se buscar esse resgate novamente, mas sempre é complicado por causa da questão do trânsito, etc. Né? Quer dizer, tem um Exatamente. período anterior que tem que ser tudo fechado, e daí durante a semana, como esse ano vai ter também, né? Sim, É complexo. exatamente. Mas, e bom, você sempre esteve envolvido com a música, esteve na Fundação Cultural, o que te dá uma bagagem enorme em relação à questão arte de uma forma geral. E sempre, claro, teve uma aproximação muito grande com essa questão de fazer arte, de criar, etc. Como é que vocês decidem, por exemplo, o tema de cada ano? Isso envolve uma pesquisa de autores, envolve uma pesquisa do que acontece em outras partes do mundo, ou há uma comissão que se senta e de repente começa a criar através de um brainstorm, criar ideias e jogar? Na verdade, a comissão sou eu. Porque assim, na verdade, a gente começou o desfile, né? Os primeiros desfiles, a gente a gente explorou os temas do Natal. Então nós fizemos, por exemplo, um desfile que eu amei, que foi o Natal dos Imigrantes. E trouxemos então todos os elementos, né, como o Natal era comemorado, e aí a gente fez uma pesquisa em cima das cartas, né, que os imigrantes escreviam para os alemães, que hoje nós temos arquivadas lá no Arquivo Histórico de Blumenau. Fizemos uma pesquisa, retratamos essas casas, os pinheiros, como eles eram decorados e tal. E a gente começou. Um ano então foi o Natal dos Imigrantes, depois nós exploramos os elementos do Natal, músicas, a gente, enfim, explorou tudo o que envolve o Natal, as doçuras de Natal, os brinquedos, e nós chegamos num ponto de saturação, a gente já falou tudo o que a gente podia falar sobre o Natal, assim, a gente já explorou todos os temas. E aí, juntamente com isso, nós vimos que nós tínhamos uma outra questão. No ano, nós falávamos de desfile dos nossos antepassados, a história, como eram comemorados os natais pelos nossos antepassados. Então, nós tínhamos figurinos de floresta. Aí, quando você vai falar de doce de Natal, como é que você vai usar o figurino da floresta, né? Então, a gente começou a criar umas histórias um pouco diferentes. Então, Natal na Floresta Encantada. Natal ao redor do mundo. Então, o chapéu de mexicano no outro ano se transformava num cogumelo. A gente forrava ele, fechava, e assim você vai trabalhando com criatividade. Mas hoje, nós chegamos num ponto que a gente tem uma diversidade tão grande de figurinos, que nós vimos que uma forma interessante de trabalhar essa questão do tema é contando uma história. Né? Porque toda vez que você conta uma história, você entra no mundo da imaginação. E no mundo da imaginação você transita entre florestas, no mundo das fadas, no continente gelado, na terra do Papai Noel. Então, você consegue um reaproveitamento maior de todos os figurinos. Então, esse ano nós fizemos a magia dos contos de fada. Então, nós temos muitas fadas nesse desfile. Ano que vem, nós certamente vamos usá-las porque elas são lindas. A gente sempre renova. Mas sempre reaproveita o que tem. Sim, mas reaproveita muita coisa. Às vezes muda a cor, num ano ela foi com vestido, esse ano a gente vai mudar a roupa. Porque assim, uma das coisas que todos os organizadores concordam, né, no caso a Brutec, Prefeitura Municipal e demais colaboradores, é que para a gente vender um desfile, um evento como é a Magia de Natal, a gente precisa primeiro vender para o nosso cliente interno, que no caso são os blumenauenses. E qual é a única forma de você conseguir convencer o blumenauense a vir todos os anos no seu desfile? É mudando o desfile. Então, se por um lado nós não temos os recursos que grandes desfiles têm, como por exemplo da Disney, né, que todos os carros são fibrados, isso é ruim por um lado, mas é bom por outro, porque o fato de nós não termos um carro fibrado e grande significa que ele não vai precisar durar 10 anos. E que ano que vem eu possa construir alguma coisa diferente, que eu possa mudar o tema. E isso faz com que os blumenauenses todos os anos venham assistir o desfile. Eu, por exemplo, fui para a Disney num intervalo de 2, 3 anos e eu vi praticamente o mesmo desfile. Por quê? Porque os carros deles são grandes, são fibrados, né? Eles fazem coisas que realmente duram, eles fazem desfiles diários, né? E pouca coisa muda.
né? Então isso é, eu acho que o grande diferencial que nós temos hoje. Claro que demanda mais criatividade da nossa parte, mas isso é um por desafio outro bom, lado, né? mas é um desafio bom e eu acho que faz parte também, né? A gente quando se propõe a fazer um projeto disso, a gente tem que é que nem casamento, né? Na alegria e na tristeza. A alegria é quando a gente tem dinheiro e consegue comprar tudo novo, e a tristeza é quando você diz, olha, disso, né? Isso aqui a gente de alguma forma vai ter que aproveitar. E os projetos, eles ficam bons, eles ficam bonitos. E o mais legal, Klaus, é que todo ano a gente conversa com as pessoas e as pessoas têm uma percepção de que o desfile ele vai melhorando a cada ano. Ah, parece que esse ano os figurinos estão ainda mais bonitos, os carros alegóricos estão ainda mais interessantes. E isso realmente acontece porque hoje eu olho para o depósito, encontro figurinos antigos e digo, nossa, isso aqui eu poderia reaproveitar, mas eu olho e digo, não, mas a gente já passou dessa fase. E o legal, assim, quando a gente faz a transmissão ao vivo, é perceber que as pessoas, elas comentam ali, me lembra a infância. Todo mundo acaba, de alguma forma, se conectando com aquilo que eu imagino que vocês trabalham para que aconteça. E eu sempre digo assim, a gente vive 10 anos é a fase da nossa infância, vamos dizer assim. E a gente pode chegar nos 60, nos 70, nos 80, como a gente ouve falar, né, dos nossos tios, dos nossos pais, etc. Sempre aquele tempo, esses 10 anos, são os que marcam a tua vida. Eu sei que a psicologia explica, mas como é interessante quando ele consegue fazer essa conexão, quando algo consegue fazer essa conexão. E a criatividade, ela consegue fazer essa ponte, né? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu me emociono muito com esse trabalho, né? A gente está conversando agora e, né, eu lembro e eu sinto alegria só de falar. E eu acho que tudo que a gente faz em termos de projeto, de cidade, a gente sempre tem que procurar levar uma mensagem, a gente sempre tem que ter um objetivo que não seja apenas de captar turistas, de se tornar talvez a cidade com o segundo maior Natal do país e tal. A gente precisa, acima de tudo, despertar nas pessoas algo que o próprio dia a dia, a própria loucura, a própria tecnologia vem destruindo pouco a pouco nas pessoas, que é essa coisa de olhar para dentro, de se reconectar com as coisas boas da vida, porque é isso que fica, né? Mas a gente é tão cobrado, a gente é tão exigido, né, nos dias atuais, quer dizer, hoje nós somos concorrentes do mundo, né? Hoje nós estamos aqui produzindo e a gente concorre com um produto que é produzido lá do outro lado do mundo. Então, toda essa tecnologia, toda essa pressa que o mundo vive, nos desconecta da nossa essência, né? E a nossa essência, ela tem a grande pureza dela está exatamente na nossa infância, né? Que é quando nós não precisávamos nos preocupar com o quanto que as coisas custavam, o que as coisas representavam, a gente simplesmente vivia, a gente só queria ser feliz, a gente queria brincar, a gente sentia as coisas, né? Sentir amor, sentir alegria, era uma coisa tão fácil, e é isso que a gente quer, e é o grande objetivo, né? Ao organizar um evento como esse, que é realmente, Natal é renascimento, né? É o renascimento da humanidade, e eu acho que é o renascimento individual. A gente, querendo ou não, é sempre um rito de passagem, né? Essa data, é como se a gente dissesse assim, não, agora eu vou entrar em férias e ano que vem eu começo com força total. Então é um momento que tem muito significado na nossa vida. Natal, a gente se reúne com as pessoas que a gente ama, e a gente procura recarregar as energias para o novo ano que se inicia. Então e a gente se une não só fisicamente, como também de alma, né? Porque de alma, claro. A gente começa a lembrar do nosso opa, da nossa oma, das pessoas que já se foram, e mesmo que elas não estejam fisicamente presentes, mas elas estão presentes, porque exatamente. Eu acho que o Natal, ela, por essa emoção que ela puxa, ela consegue reunir, né, também dessa forma. E é isso, essa parte que a gente está conversando, que eu coloquei na história da menina Luara, que sonha esse ano e cai nesse mundo encantado. A rainha das fadas, que é a Magnólia, ela explica para Luara que lá no Reino Encantado, que o Natal não é um feriado, que Natal é todo dia. E essa questão do Natal ser todo dia, ele é demonstrado através
de gestos de amizade, de gestos de compaixão, né, de ajuda mútua, de compreensão e de amor. Então, até na história a gente procura levar essa mensagem, né, que eu acho que é tão importante. E ela foi resgatada de onde? Foi uma criação de vocês? A história da Luara, sim, na verdade foi uma... Inspiração. Eu olho para os figurinos e tento contar uma história com eles. Uhum. Aquilo que eu desenho e aquilo que eu preciso reaproveitar, e eu procuro contar uma história que transite por esses figurinos. E esse ano demorou muito para surgir essa história. Um dia eu falei, nossa, era uma menina que não conseguia adormecer, porque ela estava muito ansiosa por causa do Natal, e de repente ela olha para a lua e vê que tem uma luz. Aí ela pisca de novo, quando ela olha tem uma fada. Aí de repente ela olha, a fada desaparece e de repente ela reaparece no quarto dela. E aí ela diz que ela todo ano recruta, né, convida crianças de bom coração a conhecer o Reino Encantado. E aí que começa toda a história. Que bacana. Quanto tempo vocês ensaiam as coreografias? As coreografias, elas são, porque assim, as coreografias elas são feitas pela Profamília, então cada professora, ela já ensaia as suas coreografias em seus núcleos, né? Uhum. Que estão espalhados nos mais diversos pontos da cidade. Então as professoras ensaiam, elas participam da Oktoberfest desde o Natal. Então elas começam ensaiando a Oktoberfest e depois da Oktoberfest elas pegam a trilha no Magê e começam a ensaiar. Então, eu acredito que lá por agosto, setembro, elas já estão começando a ensaiar com essas crianças. Né? Uhum. Quer dizer, depois então, quantos ensaios gerais vocês fazem? Nenhum, todas as crianças vêm ensaiadas. É mesmo? Nós fizemos. Fantástico! Assim, em termos de organização, modéstia à parte, a gente está com um know-how bem bom. Porque assim, nós recebemos 500 crianças, que elas chegam, hoje, esse ano o desfile começa às 8, então entre 5 e meia, 6 horas as crianças chegam, os ônibus chegam com as crianças, elas entram, elas lancham, né? Elas recebem um lanche, uma bebida, elas vão para suas baias, se vestem, começam a ser maquiadas, e isso tudo acontece em 2 horas e meia. 2 horas e meia. Crianças. Sim, 23 maquiadores dão conta dessa turma. E é interessante a unidade, né, que todos os maquiadores conseguem dar, né, a própria questão do figurino. Quer dizer, às vezes até a pessoa pode dizer, mas figurino tem um lá central que faz tudo e daí fica mais fácil. Eu acho que é muita gente para que, né, siga a mesma ideia, para que siga o mesmo princípio. E pelo que tu falasse agora, quer dizer, de repente o pessoal ensaia individualmente, de repente chega e dá tudo certo, aí tem mágica. É magia de Natal, por isso o nome. Não, nós temos um jingle, né, que é uma coreografia única, e todo o resto nós temos alguns critérios, né, as professoras da Profamília também já estão bastante experientes, a gente, como eu te disse, a gente já errou muito, hoje a gente sabe que funciona. Então a gente tem algumas regras do tipo que a gente não pode, por exemplo, fazer um desfile com coreografias muito circulares, que afastam um grupo do outro, né? Os independentes, por exemplo, que são aqueles que não vêm com coreografia, mas que são aqueles que interagem um pouco mais com o público, que são os bonecões e tudo mais. A gente também coloca apoios para que não permita, né, que se abram espaços muito grandes, né? Existem algumas coisas que provocam esses buracos, então a gente já tem mais ou menos um conhecimento. Às vezes acontece, né? Acontece até por coisas engraçadas, às vezes, ou um veículo de comunicação, às vezes, que pede, anda mais devagar aqui que eu quero filmar, ou acontece porque um grupo resolveu atrasar, aí começa a atrasar e acontece o efeito dominó. Então a gente conhece, mas os apoios, via de regra, estão sempre instruídos, né? E eles têm a habilidade de consertar o desfile em qualquer momento, né? Seja independentemente de onde aconteça o problema. A gente percebe bem, né, o trabalho deles. Né? Mas sem dúvida é assim um desafio muito grande, e a gente trabalha com pessoas experientes, né? Porque assim, imagina que até a sapatilha que as crianças usam somos nós que compramos. Então elas chegam com a maquiagem separada, com o projeto de maquiagem em cima da mesa colado, com as roupas servindo, com os acessórios, não pode faltar uma luva, não pode faltar uma meia, não pode faltar uma flor de cabelo, não pode faltar nada. Então, assim, temos uma equipe bem competente, muito enxuta, mas muito competente, e assim, que organiza, e a gente, enfim, consegue fazer
a as magia coisas acontecer. acontecerem, exatamente. Legal. Mário, parabéns para vocês, para toda a equipe. Mas sempre, quando algo acontece, há alguém que puxa o conjunto, né, que faz com que as ideias, todas elas se sincronizem, né? Isso sempre é essencial. E nós, o público, e todas as pessoas, todos os turistas que vêm lá, e a gente percebe assim em todas as coberturas que a gente faz, as pessoas comentando lá atrás, os comentários, né? Não há nunca eu vi uma crítica, nunca eu vi algo que pudesse colocar em questão uma parte do desfile. São sempre elogios, são sempre, é sempre a receptividade muito boa, e de que a sensação que se eu estivesse na organização é de que, puxa, valeu tudo a pena. Ah, vale, assim, realmente dá muito trabalho. A gente se dedica muito, agora nós estamos na organização dos desfiles da 15, né, que vão ser diferentes, vão ter um outro tema, mas vão ser igualmente bonitos. E dá trabalho, mas realmente, assim, quando você vê a realização tanto de quem desfila como quem assiste, e considerando ainda que eu já tenho uma queda, né, toda especial por projetos comunitários, eu adoro trabalhar para a comunidade e pela comunidade. Então, para mim é muito prazeroso, e é óbvio que eu não faço isso sozinha. A gente tem uma equipe de costureiros fantásticos que também ajudam a criar muitas coisas, né, que nos ajudam a desenvolver a peça, em como melhorar, em como fazer, porque eu desenho, mas costurar, bom, eu já fiz curso também, sei costurar, mas eu entendo um pouco de costura, mas isso eu 500 seria um desafio um pouquinho maior, né? Mas assim, as pessoas que guardam também, nós temos 2 guardiões, né, 2 pessoas que guardam todo esse material, que restauram, né, cada coisa. Então, é muita gente envolvida, e é como quebra-cabeça, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que participar intensivamente naquilo que é responsável, e é por isso que as coisas acontecem. Então, é um grande projeto com muitas pessoas envolvidas, e eu espero de coração que isso traga cada vez mais frutos positivos para Blumenau, que eu acho que tem um talento nato, né, para fazer eventos e para atrair pessoas. E já refletiu no turismo, né? Ah, com já certeza. Ficou como o segundo evento mais importante depois da Oktoberfest. Quer dizer, o Oktoberfest é aquele monstro de evento, conhecido por todo mundo. Então, ser o segundo é um desafio, chegar lá no pódio, de conseguir superar algo que já é muito grande, e de trazer turistas nessa época do ano, que a gente tem um grande concorrente, que seria Gramado, né? E as outras cidades. Na verdade, o bacana aqui no Vale do Itajaí é que Blumenau é uma das cidades que tem atrações, né? A gente tem Pomerode, tem as outras cidades próximas, mas claro, Blumenau é um polo, então ele acaba tendo vamos dizer, quase essa responsabilidade de sempre ter algo muito bacana. E quando a gente vê as pessoas, e geralmente quem se envolve faz isso de coração, faz isso em pensar no resultado, ou às vezes até se superar, se fascinar cada vez mais. Exatamente, eu acho que acima de tudo a gente tem que sentir amor pela nossa cidade, querer fazer esse projeto visando a cidade, né? A cidade tem que ser o principal objetivo. E eu acho sim que nós temos um talento muito grande, e eu tenho certeza que o Natal vai crescer. A gente sabe que hoje o maior Natal do país é Gramado, mas eu digo que nós somos diferentes. Gramado tem um lugar deles, a vocação deles é puramente turística, né? Mas nós podemos fazer um grande evento diferente, nós somos diferentes. Nosso trabalho, nosso desfile e muitas das coisas que acontecem no nosso Natal ainda são voluntários, né? O nosso desfile é praticamente todo gratuito. Então, assim, ainda é um evento muito voltado para a comunidade. E eu, sinceramente, de coração, espero que o Blumenau nunca perca. Eu acho que a gente tem sim que cobrar, tem que valorizar o nosso trabalho para algumas coisas, mas assim, esse viés comunitário eu acho uma coisa muito bacana, porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter essa função também de se comunicar enquanto cidade com os morros, né? A gente precisa, eu sempre digo, a gente precisa ir até os morros para que os morros não venham até nós. Então a gente também precisa levar valores para a cidade como um todo. Eu acho que o Magia e todos os eventos que são feitos aqui a gente faz com uma certa maestria isso. Então
Eu acho que o blumenauense como um todo vibra com isso e quando eventos como esse acontecem, você olha para o público e você vê uma unidade. Eu acho que isso é o mais bonito, né? A gente vê que todos são iguais, que todos estão lá participando da mesma forma e isso deve ser um dos focos hoje em tudo que se faz, né? Para que a gente até consiga melhorar o lugar onde a gente vive. Né? Bacana. Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Blumenauense e parabéns pelo trabalho de todos vocês, encabeçados por você, que desde 2008, né, participa desse projeto e coloca à disposição o seu tempo também para se dedicar para a cidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão bacana quanto essa. Um grande abraço.